capítulo 1, versículo 35 ao 51. Livro de João, capítulo 1, versículo 35 ao 51. A palavra do Senhor nos diz assim: no dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse: este é o Cordeiro de Deus. E os discípulos ouviram-nos dizendo isto, e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que seguiam, Jesus perguntou-lhes: que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhe respondeu: vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram ali com ele uma cerca da 10ª hora. Passaram ali com ele, era cerca da 10ª hora, ou seja, 16 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiam Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhes: achamos o Mestre, que significa Cristo, ou o Salvador, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefás, que significa Pedro, ou pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para Galiléia, e encontrando Filipe, disse-lhes: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhes: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhes: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Vendo Natanael aproximando-se Jesus, referiu-se a ele dizendo: este é o verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: credes porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa, Senhor. Aqui está a tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, conosco neste lugar, porque aqui estamos, Senhor, para ouvir a tua voz. Aqui estamos ansiosos, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. Ó Espírito Santo, o Senhor trabalha em nossos corações. Trabalha, Senhor, em nossas vidas. Eu diminua todo dia para que tu cresça, e que eu suba para que tu apareça. Fala, Senhor, através de nós, aquilo, Senhor, que tu queres falar à tua igreja. Senhor, venha, Senhor, tratar, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer através de nós. Usa-nos, Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de começarmos a falar sobre o texto que acabamos de ler, nós faremos uma retrospectiva do que vimos ao livro de João, no capítulo 1. João ele vai falar a respeito de Jesus, do Verbo encarnado, vai falar de Cristo, que ele estava desde a consumação dos séculos. João ele escreve o livro de João por causa do gnosticismo, algo que existia naquela época, que as pessoas diziam que a carne, os gregos falavam que a carne é imunda e não poderia Cristo ser carne e habitar um Deus encarnado.
Então, João escreve essa carta para quebrar essa crença, para quebrar esse paradigma, porque muitas igrejas, muitas pessoas deixaram de servir o Evangelho naquela época por causa do gnosticismo, por causa dessa coisa que as pessoas falavam que era verdade e não era. Então João, ele escreve a carta mostrando o Senhor, como o Verbo encarnado, como aquele que era, que é e que há de vir. João também, ele vai falar a respeito do testemunho de João Batista. João, ele vai narrar o testemunho de João Batista, a qual vieram interrogar João Batista, perguntando quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era um dos profetas, quem ele era. Também vimos sobre João Batista, o batismo de Jesus, a qual ele batizou o Senhor e a qual o Espírito Santo do Senhor estava sobre a vida dele. Também agora nós vamos ver João falando a respeito do que ocorreu naqueles dias. Nós vimos durante 3 dias o que aconteceu e agora no terceiro dia nós vamos ver o que está acontecendo. E o texto vai nos dizer no 35, no dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. João Batista estava no mesmo lugar, continuava pregando o Evangelho. Jesus foi batizado por ele no dia seguinte, mas no outro dia ele continuou pregando o Evangelho de arrependimento. No dia seguinte, João Batista, ele continua naquele lugar pregando o Evangelho. Ele continua fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele continua cumprindo o propósito do Senhor em sua vida. João Batista, ele continua fazendo aquilo que o Senhor pediu para a sua vida. Por isso que João vai dizer, no dia seguinte, João estava ali outra vez, com 2 de seus discípulos. Ele continuava fazendo a vontade do Senhor. Ele continuava cumprindo o que o Senhor tinha pedido para a sua vida. O texto vai continuar nos dizendo, e disse assim, e olhando para Jesus, que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. E olhando para Jesus que ali passava, ele disse, este é o Cordeiro de Deus. Jesus, ele inaugura a nova Páscoa, porque a Páscoa nada mais era para os judeus o sacrifício de um cordeiro para remissão de seus pecados. Os judeus, eles iam na Páscoa matar um cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados. E Jesus, ele reinaugura a Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, para nos libertar e para nos perdoar. E quando João fala isso, os 2 discípulos que ouviram, nos dizendo isso, passaram a seguir Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles passaram a seguir Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhe, o que desejas? Jesus pergunta o que eles desejam, o que eles querem, o que eles acham, o que eles pretendem com aquilo. E os discípulos vão dizer para ele, eles disseram, Rabi, que significa mestre. Eles disseram, queremos te servir, queremos que o Senhor seja o nosso mestre. Eles disseram para Jesus, o que vocês desejam? E eles disseram para Jesus, queremos que o Senhor seja o nosso mestre. Por isso que quando eles falam Rabi, que significa mestre, e eles perguntam, onde te hospedaste? Porque quando as pessoas decidiam seguir um mestre, não um professor, mas um mestre, porque quando você tinha um mestre, você seguia a vida dele, seguia servindo, estando com ele, e aprendendo os ensinamentos, e acompanhando e estando com ele. E eles decidiram seguir Jesus para estar com ele. Por isso que perguntam a ele, aonde tu habitas, aonde tu estás hospedado? E ele disse, e ele respondeu, vinde e vereis. Ele disse, vinde e vereis, porque só conhece a Jesus quem caminha com ele. Só conhece a Jesus quem experimenta dele. Só conhece a Jesus quem se aproxima dele. Só conhece a Jesus
está caminhando e buscando a sua face. Só conhece Jesus quem está vivendo, quem está indo e vendo junto com Ele. Por isso que muitas pessoas vão dizer que Jesus não existe, mas a gente tenta teologicamente dizer, a gente tenta de diversas formas mostrar que Jesus existiu, que Deus existe, mas a pessoa só vai conseguir entender que Cristo existe quando ela viver e quando ela vê verdadeiramente e ter um contato com Cristo. Nós precisamos ter um contato com Cristo para viver com Ele, para estar com Ele, para viver uma vida com Ele. É necessário relacionamento, é necessário buscar e estar com Ele. Por isso o Senhor disse: vinde vez, e foram, pois, e viram onde Ele se hospedava, e passaram um dia com Ele, e era cerca da 10ª hora, ou às 4 horas da tarde. Alguns teólogos vão dizer que esse horário está aqui escrito porque já se findava o Velho Testamento. Cristo já vinha a este mundo, Deus já veio a este mundo, e com isso, ao início do ministério de Jesus, já estava se findando as coisas passadas. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar a seguir de Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Mestre, que significa Cristo. A palavra Cristo significa Salvador, significa Messias. E André vai ao seu irmão Pedro, a seu irmão Simão Pedro, e disse: achamos o Cristo. Porque a primeira coisa que precisamos fazer quando encontramos a Cristo é anunciar Ele. Quando ganhamos algo a qual nós achamos que tem valor, nós queremos mostrar para todas as pessoas. Quando temos algo que achamos que tem valor em nossas vidas, nós queremos demonstrar e mostrar para as outras pessoas. Quando compramos uma roupa nova, quando compramos um carro, quando compramos uma casa, quando compramos algo que para a gente tem valor, nós queremos mostrar para as pessoas. Mas quando aceitamos a Jesus e entregamos as nossas vidas ao Senhor, muitas das vezes não demonstramos o que Cristo fez por nós. Muitas vezes em nossas vidas não demonstramos o amor de Cristo, ou não queremos mostrar Cristo. Achamos que somos especiais demais e que as outras pessoas não são para receber o Senhor. Mas André, ele fez diferente. Quando ele encontra Cristo, quando ele encontra aquilo que ele vivia buscando, quando ele encontra aquele que mudou a sua vida, aquele que fez sentido a sua história, ele decide mostrar para o seu irmão. Ele decide mostrar e falar e chamar o seu irmão e mostrar Cristo. Por isso precisamos, como André, anunciar a palavra e o Evangelho do Senhor. Precisamos demonstrar o que Cristo fez em nossas vidas. Precisamos demonstrar o que Cristo fez por nós e que Ele virá para buscar a sua igreja. E que Ele virá para nos buscar, para morar com Ele eternamente. Precisamos ter o mesmo sentimento que André teve de anunciar para as pessoas mais próximas. Porque ele foi ao seu irmão e falou sobre Jesus. Ele foi dentro da sua casa. Ele foi dentro da sua casa e falou para o seu irmão de Jesus Cristo. Mas às vezes em nossas vidas já temos tempos e tempos de evangelho, mas não anunciamos as boas novas. Não anunciamos o que Cristo fez na minha e na sua vida. Não falamos e não proclamamos o que Cristo realizou e o que Cristo tem feito na minha e na sua vida. Falamos de diversas coisas, falamos de diversos problemas, de diversas situações, mas não temos coragem de falar de Cristo Jesus. Não temos coragem de falar daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Não temos coragem de anunciar o Evangelho do Senhor. Não temos a coragem de pronunciar e de exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor e de toda exaltação. Talvez não falamos porque as pessoas vão achar que você é chato demais. Vão achar que você agora é o crentão. Você agora
falar o que Cristo fez na sua vida. O Senhor, Ele requer que venhamos a falar e anunciar a sua palavra através das nossas vidas, através do nosso viver, mas através da nossa fala. Assim como André foi ao seu irmão Simão e anunciou o Evangelho, anunciou a Cristo, devemos nós fazer o mesmo. E André, irmão de Simão, era um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhes: achamos um mestre, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro, ou que significa pedra. Por isso que Jesus fala: tu és Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Simão, ele recebe um nome da parte de Jesus. Ele recebe o nome de Pedro. O texto continua nos dizendo: no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, e encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. O texto a qual lemos anteriormente, ele vai falar que são duas pessoas que seguem a Jesus. Nós sabemos que é André, e outro, os estudiosos vão dizer que é aquele a qual Jesus mais amou, aquele a qual Jesus entregou a sua mãe para que ele cuidasse, o próprio João. O próprio João era esse a qual estava junto com André, com João Batista. E o texto continua nos dizendo: e disse-lhes seguindo. E no dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. E encontrando Filipe, disse-lhes: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe era de Betsaida. Betsaida era uma cidadezinha de pescadores. Era uma cidadezinha onde tinha pescadores, onde as pessoas viviam da pesca. E Filipe era da mesma cidade de André e Pedro. E o texto continua nos dizendo: e Filipe encontrou Natanael e disse-lhes: achamos aquele que Moisés escreveu na lei. Se você ver e olhar para esse texto, você vai ver que todos eles queriam anunciar a Cristo. Todos eles, a partir do momento que acharam e encontraram a Cristo, eles queriam anunciar e dizer aquele que eles tinham achado, a qual eles tinham procurado por diversos tempos, aqueles que eles vinham buscando e queriam encontrar. E todos eles, quando encontraram Jesus, tiveram esse primeiro amor. Isso que eles tiveram, esse sentimento que eles tiveram, nada mais é do que o primeiro amor. Quando nós temos o nosso coração aquecido com o nosso primeiro amor, nós queremos anunciar, nós queremos mostrar, nós queremos demonstrar para todas as pessoas. Mas conforme o tempo, vamos perdendo esse sentimento. Conforme o tempo, nós temos perdido esse sentimento de primeiro amor. Assim como é conquistar o carro que nós mostramos para todas as pessoas, queremos demonstrar. Quando ele vai ficando velho, você não quer mostrar mais para ninguém. Às vezes quer parar longe, às vezes não quer mais demonstrar. Você bota uma capa em cima, não quer mostrar para ninguém. E muitas vezes em nossas vidas temos feito o mesmo com Cristo. No início da nossa caminhada, queríamos anunciar e falar de Cristo para todas as pessoas. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo em nossas vidas, as mudanças vieram e nós esquecemos de anunciar e de proclamar aquele que nos amou primeiro. Nós deixamos para trás e deixamos de anunciar aquele que nos salvou, que nos libertou, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Talvez em sua vida você tenha caminhado, tem tantos problemas, tem tantas coisas para fazer que você não tem tempo para anunciar o Evangelho.
Você não tem tempo de falar de Jesus para ninguém. Ah, mas eu já falei. E fale de novo. Porque quem trabalha é o Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos jogar a semente. E quem fará germinar aquela semente é o Espírito Santo do Senhor nas vidas, nos corações. Mas precisamos anunciar o Evangelho do Senhor. Precisamos proclamar o Senhor Jesus até que Ele venha. Precisamos anunciar o que Cristo fez por nós, o que Cristo realizou na minha e na sua vida. Precisamos demonstrar o amor de Deus em nossas vidas. Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a ter um contato com Cristo de tal forma que Ele seja vivo em nós, que Ele seja visto através de nós e que pessoas possam ver Cristo através de nós e que possamos anunciar Cristo, que possamos viver Cristo e possamos anunciar a Ele. Assim como esses discípulos que o seguiam, que tinham Ele como mestre, devemos ter Cristo como nosso mestre. Devemos ter Cristo como nosso Senhor e Salvador. Temos que ter Cristo como nosso exemplo de vida. Temos que ter Cristo como o nosso alvo. Precisamos, como igreja do Senhor, como cristãos, como alguém que um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor, buscar a sua face e entregar a nossa caminhada e falar do seu amor a todos e a todas as pessoas. Precisamos demonstrar o que Cristo tem feito em nossas vidas, mas às vezes não falamos porque achamos que se eu falar isso as pessoas vão saber demais da minha vida. Se eu contar diversas coisas, as pessoas vão saber demais da minha vida. Mas se foi Cristo que realizou e que fez na minha e na sua vida, devemos anunciar, devemos proclamar, para que as pessoas vejam que Cristo faz maravilhas no meio de nós. Precisamos demonstrar a todas as pessoas o que Cristo tem feito em nós, o que Cristo tem feito em nossas vidas ou através de nós. Precisamos, igual estes discípulos que o seguiam, sermos discípulos de Cristo. Sermos discípulos de Cristo, servirmos a Ele como nosso mestre, buscar a Ele como nosso Senhor e mestre. E Filipe anuncia a Natanael e diz: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, sobre quem a profecia também escrevera, os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntando-lhe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse Filipe: vem e vê. Aqui nós vemos nesse texto a incredulidade. Natanael, ele diz: e pode vir algo bom de Nazaré? Nazaré é uma cidadezinha tão pequenina que mal tinha pessoas naquele lugar. Uma cidade muito pequena. E Natanael diz: e pode vir algo bom de Nazaré? Uma cidade esquecida. Uma cidade a qual tinha poucas pessoas, não tinha poucas habitantes. E aqui nós vemos a incredulidade. Mas Filipe diz a Natanael: vem ver. Como eu disse anteriormente, só pode ver quem ter contato com Ele. Só pode acreditar e ver quem é Jesus, quem é e quem tem contato com Ele. Natanael, ele duvidou, mas Filipe fala para ele: vem ver. Vem ver para você ver se Cristo não muda a sua vida. Vem ver para você ver se Cristo não vai realizar na sua vida. Vem ver para ver se Cristo não vai cumprir aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele falou. Vem ver para ver se Cristo não vai fazer obras maiores na sua vida,
através de Cristo Jesus. Vem ver. Talvez o que nos falta é ter essa fé de chamar as pessoas para vir ver o que Cristo tem feito e tem realizado em nossas vidas. Talvez o que tem faltado em nossas vidas é a fé de falar para as pessoas: vem ver, vem experimentar, vem viver, que você verá que Cristo mudará a sua história, que Cristo mudará a sua vida, que Cristo fará algo maravilhoso na sua vida e na vida da sua família. E Natanael, e vendo Natanael aproximando-se, Jesus referiu a ele dizendo: este é um verdadeiro israelita, a quem não há fingimento. Jesus, ele anuncia isso porque lá em Oséias 9:10 vai dizer a respeito disso. Daqui a pouco nós vamos ler. Vendo Natanael aproximando, Jesus lhe viu-lhe e dizendo: este é um verdadeiro israelita, a quem não há fingimento. Ele estava falando a respeito de Jacó. O texto continua nos dizendo: Natanael perguntou-lhe: de onde me conheces? E respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Natanael, ele estava debaixo da figueira orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Natanael estava debaixo daquela figueira, orando e buscando ao Senhor. E Jesus disse: eu vi quando você estava lá debaixo da figueira. E Jesus disse a Natanael: eu vi quando você estava buscando a minha face. Eu vi quando você estava lá inclinado, orando e me buscando. E por isso Natanael vira para ele. E Natanael respondendo: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei dos judeus. Vamos ver lá em Oséias 9:10. O texto vai nos dizer assim: achei Israel como uma uva no deserto, vi vossos pais como os primeiros frutos da videira, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a estas coisas vergonhosas, tornando-se uma abominação como aquilo que amaram. Jesus, ele vai dizer que Natanael, ele é um israelita verdadeiro e não fingido, porque ele não abandonou o Senhor. Assim como ele estava embaixo da videira, ele não abandonou a face do Senhor, ele continuava buscando ao Senhor. Ele não se entregou a outras doutrinas, a outros deuses. O texto continua nos dizendo: Natanael disse: Rabi, tu és filho de Deus, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus disse ao que lhe disse: credes porque te disse que vi debaixo da figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. Jesus falou para ele: você só crê em mim porque eu falei que você estava lá na videira? Se você acha isso muito, você verá obras maiores. E o Senhor, ele diz, e acrescentou: em verdade vos digo. Nós vamos ver diversas vezes Jesus falando essa palavra: em verdade vos digo. Quando Jesus falava e anunciava essa palavra, ele queria mostrar que ele tinha certeza. Ele queria mostrar na sua divindade, mostrar que aquilo ali não tinha nada de errado, que aquilo ali era correto. Ele queria demonstrar que ele era sabedor e ele sabia do que ele estava falando. E ele falou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
versículo, algo vem em nossa mente. Nós lembramos de Jacó. Lembramos de Jacó quando estava numa terra e ele dorme sobre a rocha e ele vê uma escada que descia do céu e via Deus lá em cima e os anjos subiam e desciam. E se encontra lá em Gênesis 28, 11. Coloca para mim, por favor. Gênesis 28, 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomou uma das pedras do lugar e colocou debaixo da tua cabeça, e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Acima dele estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência esta terra em que está deitada. E Jesus ele fala: e vereis o céu aberto, para Natanael e para as pessoas que estavam seguindo. Lá em Gênesis, Jacó vai ver uma escada, mas o Senhor ele disse: de agora você verá o céu aberto, você verá o próprio contato com Deus. E ele continua dizendo: e vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está anunciando que ele será o caminho que levaria eles ao Pai. Jesus está dizendo e anunciando que ele é o caminho a qual os anjos têm que passar, a qual nós precisamos passar para ter acesso ao Pai. Jesus está anunciando, e Natanael, é verdade, vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada a qual Jacó viu naquela visão. Jesus é a escada, Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Jesus estava proclamando e anunciando que ele era o caminho, que sem ele, sem a busca dele, sem o contato com ele, ninguém virá a Deus. Jesus está anunciando: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus estava declarando que ele era o caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus. A não ser Jesus Cristo, aquele que morreu e entregou a sua vida por mim e por você. Não há outro que nos leva ao Pai. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Mas vemos ou ouvimos em outras religiões que todos os caminhos levam a Deus. Pode até ser que todos os caminhos levam a Deus para julgamento eterno, mas o único caminho que leva a ter uma vida eterna com o Senhor é Jesus Cristo, e sem Ele não há outro. O único caminho que nos levará para morar com Deus eternamente é Jesus Cristo. E que possamos buscar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Que possamos voltar às primeiras obras e anunciar o que Cristo fez e realizou na minha e na sua vida. Que possamos todos os dias das nossas vidas anunciar as verdades de Cristo Jesus. Que possamos mostrar o que Cristo fez em nossas vidas e que possamos mostrar o caminho para as pessoas que estão perdidas na caminhada.
que possamos mostrar quem é o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e foi nos preparar morada, e prometeu voltar para buscar a sua igreja, para estar com Ele eternamente. Que possamos buscar o Senhor todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha cumprir o seu querer em nós. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai,